Serviço de pintura. Muitas pessoas, no caso, já entraram em contato comigo para estar fazendo algum tipo de orçamento. E nesse orçamento, ou por telefone, algumas vezes ocorreu isso, né? Alguém chegou assim por telefone e perguntou: Seu Flávio, quanto é que você cobra para pintar um apartamento? E outras pessoas, no caso, aí eu fazia o orçamento, me perguntou: quanto é que você cobra para estar pintando um apartamento? Então, nesse vídeo aqui, eu quero tirar essa dúvida, né? Ou pelo menos estar aí compartilhando alguns pensamentos dentro da lógica, para que vocês possam ter uma base, não somente dentro da pintura, mas dentro de qualquer orçamento na área da construção civil, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a todos os inscritos desse canal. Um dos motivos que eu não posto muito vídeo é pela questão do dia a dia, mas eu sinto a necessidade de estar sempre compartilhando ideias, informações, e vocês também, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato aí, no caso nos comentários, ou então você entra em contato comigo através do WhatsApp, não tem problema nenhum fazer qualquer tipo de pergunta. Inclusive eu já ajudei até pessoas, no caso aqui fora do Brasil, através de dúvidas, né? Pessoas que saíram do Brasil foram para outros países e aí não encontrava, se eu não tinha um profissional, né, apropriado, e sabemos também que o valor aqui do Brasil é um valor, né, de outros países é bem diferente. Pois bem, então você pode estar entrando em contato aqui pelo meu número de celular, que é o 71, né, aqui da Bahia, 71991910456. Agradeço a todos os inscritos e qualquer coisa pode entrar em contato aí, e se estiver dentro do meu alcance, estarei aí compartilhando com vocês e ajudando, ok? Vamos lá. Orçamento. Sabemos que muitas pessoas que, entre aspas, né, se consideram profissional, não tem nem um pouco de lógica na forma de pensamento, nem de noção. A verdade é essa, muitas pessoas não têm noção, simplesmente eles dão valor de serviço de acordo com aquilo que eles acham que é o certo. Então esse é o primeiro fato. Primeiro detalhe é que você tem que entender, direcionado agora para o profissional, você tem que entender que nós que trabalhamos em qualquer área e nós temos um talento dentro de determinada profissão, seja elétrica, pintura, gesso, não importa. Você tem um talento, beleza. Só que o seu talento é para você compartilhar com aqueles que precisam do seu talento. Primeira dica é essa. Segundo, na área da pintura, você nunca pode dar um preço, o valor é esse. O porquê não? Agora vai para o prestador de serviço e para o cliente, ou de uma forma geral. O porquê? Porque quando eu dou um orçamento, vou falar por mim, eu pergunto para o cliente, o que é para ser feito aqui, seja no apartamento, seja no escritório, seja na casa. O que é para ser feito? Aí o cliente vai me dizer, olha, eu quero isso, isso e isso. O orçamento ele é baseado, ou seja, para você dar um orçamento, você deve basear no tempo de serviço e na exigência do cliente. Exemplo, se a pintura for uma pintura básica, que para fazer um orçamento você precisa saber qual o nível de acabamento.
básico, médio ou alto acabamento. Se for uma pintura básica, aí você pergunta para ele: que tinta o senhor vai estar utilizando aqui? Ele diz: qual a tinta que você me indica? Maravilha. Mas se ele quiser um material mais barato, lembrando que esse material mais barato pode lhe dar dor de cabeça ao profissional. Então você vai gastar mais tempo de serviço. Por esse motivo, você precisa saber o que é para ser feito. E você tem que indicar o material que você confia. Então, olha, meu material é esse aqui, entendeu? Dentro desse material, o valor é esse aqui. Beleza? Tinta fosco, tinta básica é um valor. Tinta mediana é outro valor. E alto acabamento é outro valor. Porque quanto mais o acabamento for fino, mais tempo de serviço você vai demorar. E esse tempo de serviço, ele vai ser cobrado de acordo com a diária, certo? Então vamos lá. Se o cliente ele disser assim para você: olha, eu quero um acabamento fino, aí você não pode seguir a linha que algumas pessoas pensam. Acabamento fino é tinta rala. Não. Acabamento fino é você trabalhar com a ferramenta apropriada, com o rolo apropriado. Isso é acabamento fino. É você trabalhar com a sua espátula apropriada, com o seu desempenho apropriado, ok? Com a iluminação apropriada. Isso é acabamento fino. Não é tinta rala. Então, de acordo com a exigência do cliente, então você vai então dar o seu preço. Por que a tinta semibrilho é mais cara? A pintura, o orçamento. Depende. Tem pessoas que quer uma tinta semibrilho, mas não quer acabamento. E tem pessoas que querem uma tinta semibrilho por ela demonstrar mais acabamento. Então você precisa saber do cliente. Vem cá, essa tinta aqui, semibrilho, se eu aplicar nessa parede, ela vai mostrar muito defeito. Exemplo, se você tem uma parede semelhante a essa aqui, ali está a janela, aqui está a parede semibrilho, beleza? Você tem que entender que todo o defeito que houver na parede, de irregularidade na parede, ela vai refletir por causa da questão do brilho. Então, nesse caso, para o cliente não ficar insatisfeito e dizer assim: você pintou aí, mas não gostei porque a parede está toda lombada, toda cheia de defeito. Então você tem que passar para o cliente antes do orçamento. E assim: olha, se eu for pintar essa parede aqui, esse teto com semibrilho, o senhor vai ficar insatisfeito, a senhora vai ficar insatisfeita porque vai mostrar muito defeito. Ah, mas eu quero. Você quer? Então você tem que trabalhar de acordo com a exigência de massa que a parede precisar. Seja 3, 4, 5 demão de massa, dependendo das irregularidades da parede. Outro detalhe: desempenho em massa corrida não é para tirar defeito. Se tira defeito no reboco, com aresta, com sarrafo, com nível, com prumo. Massa corrida não é para isso. Então você tem que entender isso. E se a parede for de drywall ou de bloco de gesso, é mais complicado ainda. Então tudo vem de uma lógica de estrutura. Já vem desde o início. Se o pedreiro que rebocou essa parede aqui for um pedreiro de acabamento, que gostava realmente de fazer um serviço com qualidade, no tempo certo, né, usando aqui o seu nível, né, o seu sarrafo, tudo certinho, desempolando corretamente, você pintor não vai ter problema na hora de emassar. Beleza? Aí o cliente pode estar aí optando por uma tinta, né, de alto acabamento. Mas se a parede for irregular, for ruim, aí nesse caso, para não dar dor de cabeça ao cliente, melhor optar por uma tinta
fosco da linha acrílica, seja ela decora, ou seja ela de um acabamento mais resistente, mas que não tenha brilho, ok? Por que tinta com brilho? Por que tinta sem brilho? Na linha de brilho você tem acetinada, você tem a toque de seda e você tem a semi-brilho. E em algumas situações você pode estar optando aí para estar aplicando um verniz de alto brilho. Por que isso? Porque na mente de alguns clientes, eles acham que se eles colocar uma tinta toque de seda, é mais fácil a limpeza. Ele vai pegar uma franela no lugar que estiver sujo e aí você vai passar e tal. Só que o cliente precisa entender que nós não podemos cobrar caro na pintura. Por que não? Porque a tinta, a pintura, ela é residencial, ela não é algo permanente, ela tem uma validade. Se a minha parede não tiver umidade, eu vou ter um tempo de durabilidade nela, beleza? Se eu morar perto da praia, eu vou ter um outro nível, não é, de um outro prazo de durabilidade. Se a minha região é seca, eu vou ter uma durabilidade. Se é muito quente, eu vou ter outra durabilidade. Se ela tem muita poeira, vai ter outra durabilidade. Vai depender muito de região para região. E se minha casa for no térreo e tiver muita umidade no solo, eu vou ter uma outra durabilidade. Então existe vários fatores. Mas a princípio, como é então que eu posso saber qual o valor correto? O valor correto é eu perguntar para o cliente o que é para ser feito. O cliente vai dizer, eu quero que faça isso, isso e isso. Se possível, escreva. Se possível também, não tiver uma caneta, você pegue seu celular aí e bote um aplicativo para você estar gravando o áudio. Pra você não ficar com a câmera filmando a residência da pessoa. Então melhor você, né, colocar aí um aplicativo no seu celular e gravar o áudio. E aí o que o cliente falar, você beleza. Aí chega em casa com toda a paciência, você vai lá, escute o que é para ser feito e aí você tem um orçamento de acordo com o tempo de serviço. Outro detalhe, para dar-se um valor, você precisa saber o que é que o cliente quer. Beleza, o cliente, eu quero isso, isso e isso. E o prazo? Em quanto tempo é que o senhor quer que eu termine, o senhor ou a senhora? Aí vai lhe dar outro prazo. Então, de acordo com o prazo, você vai pensar, eu vou trabalhar sozinho, eu vou trabalhar com uma pessoa, eu vou trabalhar com duas e tal. E um outro fator que é fundamental é dar o valor de acordo com o ambiente. Se você tem um ambiente que tem móveis, eu recomendo a você ter muita cautela. O porquê? Porque existem muitos objetos na casa que até mesmo você rolando com a sua taquara, aquela ponta, né, da taquara, que é pode ser também um cabo de vassoura e tal, pode acabar batendo em algum objeto e acabar causando dano. Escada também, a escada pode correr, escada velha pode também estar arranhando o piso. E existe também outro fator de tirar móveis, né, de cada local para você estar pintando aquela área. Então tem que ser um serviço com toda a paciência. Então você tem, se o apartamento tiver com muitos móveis e não tiver espaço, né, de colocar aqueles móveis, o correto é você pintar área por área. Um outro detalhe que eu quero passar para os profissionais, né, ou aquelas pessoas que estão iniciando na área da pintura, ou aqueles que também querem se atualizar um pouquinho mais. Quando você adentrar na casa de um cliente, cuidado com quem você está trazendo para dentro de casa. Essa pessoa que você estiver trazendo para dentro de casa, essa pessoa tem que ter caráter, certo?
tem que ter princípio e tem que ter educação. Na construção civil, na área da construção civil, em que está ali várias pessoas, né, reunidas e tal, um pode brincar com o outro, um pode falar algo, pode contar uma história, uma experiência aqui. Mas dentro da casa do cliente, ele lhe contratou para você estar fazendo o serviço. Então você vai fazer o serviço com educação. O cliente vai, abre a porta e recebe. Se tiver móveis, você conhece a cultura do cliente, você conhece os costumes do cliente. Então o que é o certo? A entrar dentro daquela porta ali para dentro. Quando você entra dali para dentro, você tem que entender que você veio da rua, certo? Você pisou aonde? Você andou por onde? O apartamento aqui tem criança. Criança gosta de ficar brincando no chão. Você vai fazer o quê? Entrar de sapato, trazendo bactéria para dentro de casa? Você vai fazer limpeza? Você vai fazer limpeza? Você tem que olhar tudo isso. Então, certo é deixar o sapato do lado de fora. Ou, se possível, trabalhe aqui dentro com o sapato limpo. Assim, olha pessoal, eu não me sinto bem em trabalhar descalço, mas aqui, né, o sapato aqui está lavado, está todo limpinho. Ou então trabalha de meia, não vai lhe tirar nenhum pedaço, né? Isso é o certo, dentro da residência, certo? Se o apartamento não tiver morador, aí é outro departamento, vai depender. Mas o apartamento que tem morador, que tem família, você tem que entender que o certo é deixar o sapato dentro de casa. Ao entrar no apartamento, você tem que entender que você tem que perguntar ao cliente o que é para ser feito. Se for a pintura do apartamento todo, você não pode entrar no apartamento todo. Você tem que perguntar para ele, é para pintar primeiramente aonde? Então tudo isso você tem que ver lá no acerto do apartamento. É para pintar, como é que vai ser o serviço de pintura aqui? Então certo é você começar, ou seja, por um banheiro, ou seja, pela cozinha, ou por um quarto. Então vai, pinta aquilo ali, acabou ali, beleza, fez a limpeza do chão, porque a pintura não é só tinta. A pintura, ela envolve também a questão de ordem, organização, asseio, disciplina e limpeza. Então fez, beleza, a pintura, você não vai deixar, né, tudo limpo porque não é sua área, mas o básico você tem que fazer, passar um pano, né, no chão, beleza, maravilha, tirar poeira, deixa tudo limpinho, maravilha, beleza, maravilha. Deixa o pronto, vai para outra área. Se acaso o vão que você fizer for um vão muito pequeno, para você não perder tempo, aí você fala para o cliente, assim, olha, para eu não estar trabalhando na casa toda, então eu vou trabalhar nessas duas áreas, ou seja, em um quarto, em dois quartos, ou um quarto, uma cozinha, um quarto, um banheiro e tal, quarto, a sala em um quarto. Sempre dois vão, porque quando você sair de um, você pode ir para o outro e tal. Então você tem que entender todo esse detalhe aí. Outro detalhe, se o cliente me chamar para pintar uma sala, eu não tenho que perguntar para ele, e o quarto? Ou quando ele não estiver presente, eu vou para o quarto, ou fico olhando o que tem na casa toda. Eu fui chamado para o quê? Para pintar a sala. Então eu não tenho nada a ver com o resto do serviço. Eu tenho a ver com... é para ser feito o que aqui? É para pintar a sala. Beleza, maravilha. Terminou o serviço, qualquer coisa, se o senhor quiser pintar outra área aí, o senhor entra em contato comigo. Ou então você pergunta no orçamento logo no início e as outras áreas. Ele disser não, beleza. Um outro fator é que um profissional, ele nunca deve chegar para o cliente e dizer assim, a pessoa que pintou aqui anteriormente não sabia pintar ou não era profissional. Nesse detalhe aí, se o cara falar isso aí, ele está auto se engrandecendo. E na nossa área não existe nem maior e nem menor. Existe o profissional e o profissional, certo? Nessas duas áreas, entre o profissional e o profissional, você tem que entender que existe o profissional, aquele do alto nível. Ele trabalha com cliente, com parceria, com
rigidez e flexibilidade. O profissional trabalha assim, ó, com parceria, rigidez e flexibilidade. Então, se eu estiver trabalhando nesse apartamento aqui e outro cliente me ligar, quero que você venha pintar aqui amanhã e tal. Aí ele entra com a rigidez. Você, eu não posso porque eu estou trabalhando em outro apartamento. Pode custar R$1 milhão. Você deu a palavra ao cliente aqui, ou ele espera você terminar o serviço aqui para não enrolar o cliente, ou ele contrate outro, certo? Isso é o certo. Você trabalha dessa forma, Flávio? Se alguém conhecer algum cliente meu, é só perguntar. Porque eu acho que a pessoa tem que falar aquilo que está dentro, não é viver de aparência. Estou falando o certo. Outro detalhe, o cliente, ele não é para ser explorado. Você tem que entender que esse cliente que me contratou aqui, ele está sendo alguém que Deus, no caso, direcionou até mim para eu prestar o serviço para ele me dar o valor de acordo com aquilo que eu mereço, beleza? E quando eu receber esse dinheiro, quem será beneficiado são aqueles que estiverem ao meu redor, seja a minha mãe, seja o meu pai, seja o meu tio, minha tia, aqueles que estiverem ao meu redor, certamente será beneficiado. Então, por essa razão, todo cliente merece respeito, merece ser tratado com educação, certo? E da melhor forma possível, deve ser tratado da melhor forma possível. Agora, se seu cliente aí for um mau exemplo, aí você pega e isole ele. Aí você pega e diz assim, olha meu amigo, eu não tenho condição de prestar serviço para você e tal, então isola ele. Porque ao meu redor eu quero ficar cercado de pessoas boas. E o cliente também quer ficar cercado de pessoas boas. Falando o cliente, não estou falando o cliente, certo? Então espero ter ajudado. E aí, se você contratar aí, chamar um profissional para estar fazendo um orçamento de pintura, seja no seu apartamento, no seu escritório, na sua casa, né? Você tem que entender que o trabalhador autônomo que vive no mercado informal, ele não tem décimo, ele não tem férias e muitas vezes nem descanso ele tem. É trabalhando de domingo a domingo e não é por questões de dinheiro não, é por questão de realmente não deixar o cliente na mão. Principalmente nós, que muitas vezes existe alguém que tem uma loja, hospital, clínica, e aí você não pode trabalhar durante o dia, você tem que trabalhar durante a noite. Quantas noites eu passei em claro? Muitas noites, mas para não deixar o cliente na mão, aí é necessário a família entender, não vou trabalhar agora de noite, mas seu dia, trabalhar sábado, domingo, e não é nem visão do dinheiro, é visando mais aquela questão de realmente estar aí agindo com parceria para não deixar o cliente na mão, e aí o cliente vê o seu esforço e aí acaba indicando você para outro cliente e aí pronto. E aí você não passa necessidade, não fica às custas nem de papai, nem de mamãe, né? Nem de tio, nem de titio nas esquinas aí vendendo droga, certo? Então, espero ter ajudado aí. E resumindo-se tudo, valor de serviço, de acordo com o que o cliente exige, e tempo de serviço, beleza? Tinta fosco é um valor, tinta acentinada é outro valor, tinta de alto brilho é outro valor, o acabamento X é um valor, o acabamento melhorado é outro valor, e o acabamento top é outro valor. Quanto mais o serviço for fino, for de alto acabamento, mais o serviço certamente ficará caro. Quer uma pintura básica? Beleza, um valor barato. Pintura top, pela demanda de serviço, aí realmente o serviço geralmente se torna mais caro. A diferença geralmente é de 150%. Uma pintura básica para uma pintura de alto nível, por causa da questão do tempo de serviço. Um exemplo, pintura básica. Nessa sala aqui, que dá 4 por 8, 4 por 8, dá para pintar dentro de um dia. Mas se for uma pintura de alto acabamento, aí você vai demorar em torno de 3 dias. Então,
Por essa razão é bem mais caro, ok? Espero ter ajudado aí. Sempre estarei passando dica aqui. Qualquer coisa, só entre em contato comigo.